Saudações, pessoal. Então, seguindo a segunda parte do assunto gases, né? Vamos começar a estudar as transformações gasosas, tá? Então, essas transformações gasosas envolvem transformações isotérmicas, isocóricas ou chamadas de isovolumétricas, como também as isobáricas, tá? Então, vou começar a falar sobre as isotérmicas. As transformações isotérmicas, elas acontecem a partir de um evento, né, de um fenômeno em que você tem a temperatura constante, né? Então você vem aqui o térmico, que vai lembrar a temperatura, e o igual ou constante, que vem do termo iso, tá bom? A gente tinha estudado, a gente tinha visto nos outros slides, né, na parte um, as variáveis de estado, né, que você consegue caracterizar ou, ou determinar, vamos dizer assim, o comportamento de um gás ou como ele vai se apresentar. Então você precisa conhecer a pressão, volume e temperatura. Dessa maneira, quando a gente vai falar sobre isotermia, né, num fenômeno que envolve uma transformação gasosa, então a gente tem aqui nesse primeiro. Deixa eu colocar o mouse aqui. Então a gente tem nesse primeiro aqui, né, o primeiro cilindro, né, nesse caso. E aí desse primeiro cilindro, você vê que está acontecendo a temperatura vai permanecer constante, né? E o que está variando aqui no caso, já que a gente teve pressão, a temperatura constante, o que vai variar é a pressão e o volume. Daí, o que a gente vai observar? Que desse primeiro até o terceiro cilindro, a gente vê que há um aumento do volume. E é isso que a gente quer estudar. O que acontece, né, quando você tem a temperatura constante do sistema, mas você varia o volume. Nesse caso aqui, ele está mostrando que à medida que você vai aumentando o volume, você tem mais espaço, né? Você tem um volume maior para o gás, né? Lembrando lá das características dos gases, ele vai ocupar todo o volume em que ele se encontra, né? Então, antes ele estava nesse volume menor, então o gás estava aqui. Lembra que num volume menor, o que vai acontecer comparado com esse volume maior? Os gases aqui tinham um determinado comportamento, ou seja, ele conseguia uma das partículas, por exemplo, do gás, se a gente for falar de um determinado gás, né? Vamos considerar como partícula. E aí ele vai se chocar várias vezes nas paredes, né? Quando você comparar esse aqui. Então, como ele vai ter um volume maior, o número de choques vai acontecer o que? Vai diminuir, certo? Isso analisando de forma microscópica. Mas a gente pode analisar também no gráfico, né? O gráfico acaba fazendo essa representação do seu comportamento. Então a gente tem, por exemplo, aqui no eixo X, representando o volume, e no eixo Y a gente tem a pressão. E o que está acontecendo aqui basicamente é que no início você tem um volume V, que deixa eu ver como ele representa aqui na imagem, que seria essa figura aqui, certo? Essa figura central. Então você tem um volume V. Deixa eu ver, eu acho que acabou cortando aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui. É V sobre 2 nesse caso. Tá? Então, na verdade, você tem. Ele chamou como referência V, né? Esse volume aqui foi chamado de V. E aí, quando você tem metade desse volume, seria o V sobre 2. E nesse caso aqui, o último cilindro, a gente tem o dobro do volume. Quando comparado a esse volume, a esse cilindro central, a gente pode chamar aqui central, no caso. A gente pode chamar de A, B e C para facilitar, tá bom? Então nesse B a gente tem um volume chamado de V, no A metade, V sobre 2, e no C você tem o dobro, que seria 2V, né? Usando como referência o cilindro B. E aí nesse caso você tem o cilindro B aqui no meio, ó, desses dois volumes, né? Então tá aqui o volume do B, e aí o volume do A, que é o que está pela metade, e o volume do C, o que acontece o dobro. Então, à medida que você tem um aumento do volume,
você acaba dando mais espaço, né? Você tem mais espaço para essas partículas. Então acaba que o número de choques nas paredes vai diminuir. Existe um alívio, vamos dizer assim, dentro desse sistema, né? Então você tinha antes partículas que colidiam, né, com essas paredes, né, num intervalo de tempo, um número X de choques. Então, quando você tem um volume maior, o que é que vai acontecer naquele mesmo intervalo de tempo? O número de choques vai diminuir, né, até pensando em relação ao percurso em que essa partícula vai percorrer, né, para se chocar, tá? Já que a gente está falando em temperatura constante, né, a agitação dessas partículas ela permanece, porém o número de choques nas paredes é que vai diminuir, porque agora você tem um volume maior, tá bom? Então, acaba que a fórmula apareceu aqui, né, e a gente pode chegar à conclusão de que, ó, quando houve um aumento de volume, você tem o que? Você tem uma diminuição, ó, olhando para o eixo X. De V para 2V houve um aumento, mas em relação à pressão, saiu do que? Saiu de uma pressão P para uma pressão P2. Ó. Então você tem P e V aqui. No volume V você tem uma determinada pressão, mas quando você aumenta o volume, né? Aumenta o volume aqui, ó, 2V, o que é que acontece? Comparado a essa outra pressão, houve uma diminuição, tá bom? Já quando você analisa do cilindro B para o cilindro A, o que é que está acontecendo? Quando você diminui o volume, o que foi que ocorreu? Se quando você aumenta o volume, você alivia o sistema, ou seja, as partículas agora têm mais espaço e acaba tendo uma diminuição de colisões nas paredes, quando você diminui mais ainda esse volume, ou seja, quando você tem um volume V e diminuiu para V sobre 2, você deixou essas partículas não mais agitadas, mas mais apertadas, certo? Então o volume menor acaba que uma partícula aqui, ela vai naquele mesmo intervalo de tempo que eu tinha falado ali, ela vai se chocar várias vezes nas paredes, né? Então veja que uma partícula aqui é mais, ela consegue se chocar mais vezes porque tem um volume menor, né? Um espaço entre as paredes menor, pelo menos aqui no sentido vertical, já que o raio aqui, o diâmetro no caso permanece, né? Da base do cilindro. Quando a gente olha aqui para o cilindro C, uma partícula aqui, em que antes aqui percorria um percurso, um volume menor, não teria um espaço menor, aqui você vai ter um espaço bem maior. Então essa partícula, os choques que ela vai, né, o número de colisões nas paredes vai diminuir. Então essa foi a lei de Boyle, né, para descrever esse comportamento dos gases quando você tem temperatura constante e o restante vai variar, ou seja, PV. Então sempre lembre de PVT, que são as variáveis de estado para um gás. Então, se a temperatura vai permanecer constante, quem vai estar variando é P e V. E aí, nesse caso, elas são inversamente proporcionais, como vocês estão vendo aqui, né? Então, a tendência é quando uma está aumentando, se a pressão, desculpa, se o volume está aumentando, a pressão está diminuindo. O inverso também. Se o volume diminuir, a pressão vai aumentar. E isso ela pode ser representada de forma microscópica. Aqui, estava tentando mostrar. Ó, então aqui você tem uma pressão de 100 kPa. Esse 100 kPa era quando você tinha esse volume aqui. Então você tinha um número de choques nas paredes. A energia ela permanece a mesma porque a gente está dizendo que a temperatura é constante. Tá? Então a energia das partículas ainda é a mesma. Só que o que está acontecendo para a pressão aumentar? Que quando houve o êmbolo, né, ele baixou esse cilindro. Então quando ele baixou, ele diminuiu o espaço dessas partículas. Então aconteceu que as partículas ainda possuíam a mesma energia, porque tem temperatura constante, e acabou que antes ela tinha mais espaço, então demorava a ter o número de colisões, demorava a executar essas colisões, né, podemos dizer assim, quando você compara
a um volume bem menor, em que aí as partículas conseguem se chocar mais vezes, né, nas paredes. Então acaba que quando você diminui o volume, você aumenta a pressão. Então a pressão inicial vezes o volume inicial, ela vai ser igual ao que? A pressão final vezes o volume final. Então foi o que Boyle, né, em sua lei, né, representou. Então tá aqui ela, né, PV, PV, só que é PV inicial igual a PV final. Então esse produto que vocês estão vendo aqui, justamente, né, ele representa essa questão de ser inversamente, né, quando um aumenta, o outro vai diminuir. Vamos passar para o próximo slide, no caso. Então a gente vai falar de transformações isovolumétricas, né? Então, numa transformação isovolumétrica, continua, seja constante ou igual. Aí agora a gente vai ter o volume permanecendo constante. Alguns autores acabam chamando isso aqui de, além de isovolumétrico, podem chamar de isocórico, tá bom? Então, se você encontrar isocórico ou isovolumétrico, eles estão se referindo a volume constante. Então, nesse caso aqui, o volume agora vai ser constante. Quem vai estar variando, né? Se as variáveis de estado é PVT, bom, volume vai permanecer constante. Então, a gente vai ter pressão e temperatura sendo alteradas, né? Continuando. Então, aqui é uma representação, né? Um esquema. E aí, se você olha para o gráfico aqui embaixo, dá para perceber o seguinte: aqui você tem uma pressão no eixo Y, tem pressão no eixo Y, então você pode ter uma pressão, né, inicial, e aqui você vai ter uma pressão final. E aqui em temperatura você tem uma temperatura inicial para uma temperatura final. O que é que está acontecendo? Quando aumenta a temperatura, você aumenta também a pressão. Então são diretamente proporcionais, né? Então pressão e temperatura, se um aumenta, o outro aumenta, tá? Nesse caso aqui, pressão e temperatura, o que vai acontecer se a gente tratar de forma microscópica, né? Aqui na representação ele acaba falando, ó, essa situação inicial aqui é A, isso aqui é B, onde a gente está chamando de P0 e T0 e C. Então, aqui no gráfico a gente está olhando só para P0 e T0, PF e TF. Então, seria só B e C, né? Ó. Aqui ele vai levando e vai dizendo, ó, esse aqui é B e esse aqui é o ponto C. O que é que está acontecendo? Quando eu aumento a pressão de P0 para PF, o que é que acontece? A temperatura também aumenta. Então, qual é a relação que a gente tem entre pressão e temperatura? Por que que quando eu aumento a temperatura, a pressão ela vai acompanhar? Tá? Isso pode ser, mais uma vez, explicado pelas colisões. No isotérmico, aqui embaixo está representando a fórmula, então aqui está na forma de quê? Ó? De razão. Então, quando você tem razão, significa que para essa razão ela continuar constante, se a temperatura aumenta, né, no denominador, no numerador você vai ter que ter o valor aumentando para que seja constante, tá? Então o que é que está acontecendo? Aqui ele mostra o seguinte: quando você tinha o balão A, que passou para o balão B e depois para o balão C, você tem um resfriamento no ar, né? Aqui mostra um resfriamento, ou seja, está a 0 graus, depois você tem o gás a 20 graus e depois a 100 graus. Então a gente tem um determinado gás X que ele vai ter a 0 graus, se você analisar aqui onde está aferindo a pressão desse barômetro, então o que está acontecendo? Aqui está dizendo que tem 1 atm. E aí depois você já tem quase 1,1, né? Talvez 1,09 a 20 graus. E quando você está a 100 graus, você tem 1, acho que 3,39 mais ou menos, né? Ou arredondando, você tem 1 atm. Aqui você tem 1,2 atm. Aqui tem 1,1. E aqui você tem 1,4 atm.
que está acontecendo? Por que que ao aumentar a temperatura, aumenta a pressão? Lembrando que aumentar a temperatura significa aumentar o quê? A agitação dessas partículas. Então, quando você aumenta a agitação das partículas, consequentemente, se você tinha um sistema em que essas partículas estavam vibrando, né, com uma determinada energia, quando você aumenta de 20 graus para 100 graus, o que é que acarreta? A agitação dessas partículas ela é bem maior. Então, se elas estão mais agitadas dentro do recipiente, elas vão se chocar mais vezes, né, com as paredes. Diferente do que a gente tinha visto na isotérmica, a isotérmica a temperatura permanece constante, então a energia das partículas não foi alterada, né? Então ela está com aquela mesma energia de agitação, aquele mesmo grau de agitação no estado inicial e final. E lá o que acontece é que você altera o volume e quando diminui o volume fica mais apertado as partículas e elas se chocam mais nas paredes porque o volume é menor, né? Nesse caso aqui, a gente não está alterando o volume. Perceba que o frasco aqui, ó, ele não muda de tamanho, né? Esse balão não muda de tamanho. Então, nesse caso, a gente tem o volume constante. Porém, a gente está aumentando a agitação. Como aumenta a agitação? Com o aumento da temperatura que a gente vê, né? A gente fornece energia, mas a gente percebe pelo aumento da temperatura. Então, se está aumentando a temperatura, é porque as partículas que antes estavam, né, agitando de uma maneira, agora aumentaram e começaram aí uma agitação maior. Tá? Então, essa agitação maior nas partículas vai acarretar no quê? No maior número de choques nas paredes. Então, eu tendo mais choques nas paredes do recipiente, eu vou ter um aumento de quê? De pressão, certo? E acaba que a relação, né, a fórmula, diferente da anterior, o que é que a gente tinha visto? Lá em isotérmica você tinha PV inicial é igual a PF, VF final. Então, o fato de estar na forma de produto, né, a multiplicação significa que se um aumentar, o outro vai diminuir, né? Há essa inversão. Já quando a gente tem na forma de razão ou na forma de divisão, se um aumentar, para que essa divisão permaneça constante, o valor, né, o seu resultado, o outro também tem que seguir essa linha, né? Tem que ser constante, tá bom? Desculpa ser constante, não, tem que aumentar também. Então, se um aumenta, o outro aumenta, se um diminui, o outro diminui, mas de forma microscópica, como eu expliquei. Por que que acontece isso? Porque quando eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão. Então, isso está relacionado ao grau de agitação. Se eu aumento a temperatura, as moléculas vão vibrar mais, e quanto mais elas vibram, mais choques elas vão executar nas paredes. E quanto mais choques nas paredes, a gente diz o que? Que houve um aumento de pressão. O que normalmente ocorre de forma inversa vai ser o da isotérmica, né? Quando você encontrar aquele produto PV igual a PV, já saiba que ali é o inverso. Se um aumenta, o outro diminui. Quando encontrar divisão, é porque vai ser proporcional, não vai ter essa inversão, né? De um aumentar, o outro diminuir. Isovolumétrico, ou seja, permanecer com o volume constante. Então, mais uma vez, a gente tem P, V e T como variáveis de estado, mas como o volume ele vai permanecer constante. Espera aí que eu acho que eu esqueci de alterar o nome aqui, só um minuto. Acabei de ver, né? Na hora que eu estava produzindo os slides, aí acabei esquecendo de alterar o tema do slide, né? Os outros a gente fez isotérmico, isovolumétrico, então esse aqui não seria o isovolumétrico. Eu acabei esquecendo de colocar a alteração que seria, no caso, isobárico. Não ficou legal, mas entenderam, né? Então, aqui a gente vai ter a questão da pressão constante. Deixa eu usar a canetinha do próprio aplicativo nativo. Então, aqui o que acontece é que em vez de ser isovolumétrico, a gente vai ter iso. Tem um A, tá? Bárico. Então, isobárico é porque você vai ter o quê? Pressão constante. E se a pressão é constante, você vai ter do
PVT, pressão constante, então você vai ter volume e temperatura variando, certo? Então, continuando aqui, certo? Não esquecendo que volumétrico acabou que foi repetido nesse slide, mas é pressão constante. Vamos ver o que aparece aqui, né? Então, nesse caso, a gente tem mais uma vez um cilindro, né? E a gente tem um êmbolo, tá? E aí a gente tem 0 graus, né? Nesse cilindro A, no cilindro B você tem 20 graus e no cilindro C 100 graus, tá? O que é que está acontecendo? Aqui, vamos lembrar que a pressão ela precisa ser constante, né? Para a pressão ser constante, a gente vai ter que variar, o sistema vai ter que variar o volume, né? Nesse caso, quando você tem um resfriamento, né? Quando o gás estava resfriado, a agitação dele era menor, né? Porque a gente agora está com pressão constante, como já tinha dito, e aí agora tem, volume e temperatura. Se a gente tem volume e temperatura e eu altero essa temperatura, ou seja, se eu aumentar a temperatura, quando eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação. E no slide passado a gente viu o seguinte: se você aumentar a temperatura de um sistema que você não varia o volume, o que é que vai acontecer com essas partículas? Elas vão começar a ficar mais agitadas, porque você está aumentando a temperatura, e vai se chocar mais nas paredes. Quando ela começa a se chocar mais nas paredes, você está aumentando o que? A pressão. Certo? Então a gente viu que quando você tem um aumento de pressão, ou no caso um aumento de temperatura, você tem um aumento de pressão. Só que aqui, por que foi que aumentou a pressão quando aumentou a temperatura? Porque o volume não foi alterado. O volume estava constante. Veja que agora vai trocar. O volume, quer dizer, a pressão agora que vai ser constante e o volume é que vai variar. Então, na verdade, o que é que a gente está vendo? É que o volume, ele não variando, no caso, ou ele sendo constante ou variando, é o que vai determinar se a pressão vai permanecer constante ou não, certo? Em outras palavras, imagine aqui, como eu disse, você aumenta a temperatura de um sistema. Se você aumenta a temperatura de um sistema e o volume é fixo, vai aumentar a pressão. Mas, se você aumenta a temperatura do sistema e o volume ele é variável, então significa que a pressão ela vai ser constante. É só trocar. Quando pressão, sempre aumentando a temperatura. Esse é o caso, tá? Sempre que você aumentar a temperatura, aí você vai lembrar disso. Então aqui o que é que está acontecendo? Eu estou aumentando a temperatura está aqui nesses 3 cilindros, está aumentando de 0, passa para 20 e depois 100. Quando aumenta a temperatura, o que é que acontece com essas partículas? Elas começam a se agitar mais. Se esse volume não for alterado, o que é que vai acontecer? Se o volume eu não alterar, as partículas vão se chocar mais com as paredes e a pressão aumenta. Mas nesse caso, esse cilindro ele dá a liberdade para quando começar a aumentar aqui a agitação, ele vai o que? Ele vai expandindo para dar uma aliviada nessa pressão. Então acaba que o volume vai se adequando à energia, ou seja, à temperatura em que o gás se encontra aqui dentro. Dessa maneira, a pressão ela permanece constante, né? Então, é só lembrar que sempre que você estiver analisando temperatura, vai existir 2 casos. O caso em que você vai ter o volume constante, o caso em que você vai ter a pressão constante. Para que o volume, né, quando você aumentar a temperatura, para que esse volume seja constante, vai ter que ter um aumento de pressão, né? Como eu disse aqui, o volume está constante. Ele não está saindo disso aqui. Se ele não está saindo disso aqui, o que é que vai acontecer? As partículas vão se chocar muito, vão aumentar o número de choques, porque lembrem, temperatura é grau de agitação. Aumentou a temperatura, aumentou esse grau de agitação. Então as partículas mais agitadas vão
colidir mais com as paredes. E colidir na parede de um recipiente que está armazenando gás significa o quê? Aumentar a pressão. Mas por que aumentou a pressão? Porque o volume não se adequou. O volume ele ficou fixo, constante. Porém, quando eu permito que o volume aumente ou se adeque ao aumento de energia, o que vai acontecer? À medida que há o aumento de temperatura, a pressão para que ela continue constante, agora a gente vai inverter. Se o volume estava constante, a pressão aumenta. Agora, se a pressão está constante, quem vai aumentar é o quê? O volume. Então, a tendência é justamente de um sistema, quando você aumenta demais a pressão, quer dizer, a energia do sistema, a temperatura, é o quê? Ela começa a se expandir, né? Essas partículas, porque estão mais agitadas. Então, se você prender num volume menor, vai haver um esforço aqui do sistema interno, né? Ou seja, a pressão vai aumentar. Mas como não está havendo, né, essa imposição de um volume fixo, aí o que acontece? À medida que você vai aumentando aqui o espaço, vai aliviando a pressão interna. Então acaba que a pressão fica constante e o volume vai aumentar. Tá bom? Então, sempre, se um é constante, o outro aumenta e o inverso também, tá bom? E a gente está falando aqui de aumentar a temperatura e analisar volume e pressão. Quando a gente falar de pressão e volume sem analisar a temperatura, é só PV, PV, inversamente proporcional. Um aumentou, o outro vai o quê? Diminuir, beleza? Então, deixa eu ver se ainda tem mais alguma figura aqui. Acho que tem, mas eu acho que eu já exemplifiquei com essas. Então, ó, a fórmula está aqui também, tá? Com esses slides e com esse esquema que eu estava explicando. Então, tá aqui, ó. Então, ó, 200 kPa. Então, ó, os 200 kPa permanecem, mas só permanece se acontecer o quê? Ó, se acontecer um aumento do volume, certo? E aí, por quê? Porque elas começam a se agitar mais, e aí elas se agitam mais, e para você dar uma aliviada nessa... Não na agitação, porque se você aumentou a temperatura, ela continua agitada, né? Você apenas está dando uma aliviada no quê? Naquelas partículas que estão mais agitadas e vão se chocar mais com as paredes. Então, você aumenta o volume do recipiente para que dê uma diminuída no número de choques, tá? E aí acaba que, mais uma vez, uma razão. Ó, volume sobre temperatura e volume sobre temperatura no final. Eu não falei muito das fórmulas, porque eu vou falar na fórmula agora no último slide, que aí é uma maneira fácil ou mais simples de tentar lembrar em relação a essas fórmulas. Então, lembrando que aqui não é isovolumétrico, eu corrijo quando for disponibilizar os slides, mas é isobárico, né, ou pressão constante, tá bom? Continuando, então, se eu passar aqui, a gente vai ver agora a equação geral dos gases, que justamente reúne a lei de Boyle, que é a primeira, né, que é a de pressão e volume, né, PV igual a PV no final. Né, a lei de Boyle fala que PV inicial é igual a PV no final. E as duas últimas, que é a de pressão constante e de volume constante, foi os caras chamados, no caso foi Charles e Gay-Lussac. Né, então, eles foram que fizeram, que estudaram, né, essas transformações gasosas e chegaram a essas duas últimas leis, né, em que você tem, deixa eu alterar aqui, em que você tem a pressão proporcional com a temperatura e o volume proporcional com a temperatura, né? Então a que está em vermelho é a lei de Boyle e as outras duas lei de Gay-Lussac. Né? Então eles relacionaram pressão sobre temperatura, pressão e temperatura e volume e temperatura. Perceba que essas duas são diretamente proporcionais e a vermelha inversamente proporcional. Né? Então aí, quando você junta todas essas equações, o que é que acarreta? Você tem a equação geral dos gases. Com a equação geral dos gases, o que é que a gente pode concluir? Que quando você tem PVT, né, sempre lembre, escreva, né, para chegar nessas equações, PV sobre T. Sempre, PV sobre T. PVT inicial, que é o 1, e PVT final, que é o 2. Se você tem temperatura constante, cancela a temperatura. Sobra quem? PV igual a PV. Lembre que esse daqui é um aumentando, o outro vai diminuir. Se aumenta a pressão, o volume diminui. Os outros dois são proporcionais, diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro aumenta, e assim por diante. Quando você pega essa fórmula outra vez e cancela o volume, né, como está exemplificando aqui, vai sobrar pressão sobre temperatura
mostrando a proporcionalidade que existe aqui. E quando você também corta pressão e pressão, sobra o quê? V sobre T e V sobre T no final, que também é o quê? Proporcional. Tá bom? Então, isso aqui são casos para quando você quer deixar uma das variáveis de estado constante. Mas existe a opção de não ter variável de estado constante. Como assim? Se nenhuma for constante, você vai usar o quê? A equação geral dos gases. Você vai anotar a pressão que variou, o volume que variou e quer achar a nova temperatura, por exemplo. E assim vai. Tá bom? Então, é basicamente isso. No momento do síncrono, eu vou tirar mais dúvidas, se for o caso. Em breve, uma atividade. Tá bom, gente? Um abraço.